Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Boa noite, gente. Hoje nós vamos estudar Jeremias, né? O capítulo de Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 9, amém? Amém. Gente, vou falar aqui um pouquinho, né, da vocação e a primeira visão de Jeremias, do que Deus estava falando para ele sobre o chamado que Deus tinha para ele como profeta, amém? Amém. Nós vamos orar, então, para depois nós tocar um louvor e depois a gente vai de palavra. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos, Pai, por este momento de oração, de palavra, momento de falar com Deus, de ouvir um louvor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que está aqui conosco hoje, que eles possam ser edificados, abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra possa estar sendo luz para o caminho deles, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir uma música, então? Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Senhor, eu te amo. Senhor, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo. Ó Pai, te louvamos, ó Senhor. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse momento. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão olhando essa live, né? Vamos então à palavra do Senhor, lá no capítulo de Jeremias, né? Capítulo 1 de Jeremias, versículo do 1 ao 9. Abre a sua Bíblia aí, né? Versículo do 4 ao 9. Vamos ler então? Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu ao Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, Senhor, ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém?
Amém. Gente, tem mosquito aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, o capítulo 1 tá falando da vocação, né? E a primeira visão de Jeremias. E nesse capítulo, Jeremias está ouvindo a voz de Deus dizendo a ele: antes que eu te formasse, né, no ventre da tua mãe, eu já tinha planos para ti, eu já te conhecia, né? E antes mesmo que tu saísse, antes mesmo do teu nascimento, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Olha que lindo. Então, gente, Deus está falando aqui dos planos dele, né, para Jeremias, não é mesmo? Que ele já tinha dado Jeremias como profeta. E através dessa palavra, gente, o que nós temos que falar para vocês é que nós precisamos estar em busca, né? Em busca do quê, gente? Em busca da vontade de Deus para nossas vidas. Saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Saber quais são os planos dele para nós. Porque os nossos planos são bem diferentes dos planos de Deus, não é mesmo? Então, Jeremias fala para Jeová, fala para Jeová, né? Para Deus. Ai, eu não sei falar, porque eu ainda sou uma criança, não é mesmo? E Deus vai falando com ele, dizendo: olha, Jeremias, você não precisa saber falar, né? Você vai falar o que eu disser. Se eu te enviar, você vai para onde eu te enviar. Se eu te entregar a mensagem, você vai falar e vai anunciar aquilo que eu estou falando que você precisa anunciar, né? Afinal de contas, Jeremias é chamado para profeta. Então, como nós já aprendemos aqui na live, o profeta, ele é porta-voz de Deus na terra. Ele vai entregar a mensagem que Deus entregou para ele. Nada mais e nada menos, não é mesmo? Então, gente, os planos, nós precisamos o quê? Buscar saber qual é a vontade de Deus, né? Para nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ele vai nos guiar pelo caminho da verdade, né? A verdade, que é a verdade, aquela que vem de Deus. Os planos que nós vamos buscar são os planos de Deus. O que nós vamos falar é o que Deus mandar nós falar. Aonde nós vamos ir é onde Deus nos enviar. Nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus sempre, quando dá uma ordem pra gente, uma missão, Deus diz: vai, mas não te desvia do caminho. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque você está limitado e sujeitado ao desejo, à vontade e à missão que Deus te dá. Aqui Deus está dando uma missão para Jeremias. Vai, porque eu te enviei para profeta. Esses são os meus planos para ti. E não te preocupa, Jeremias, se tu é jovem, se tu é velho, não te preocupa. Se tu sabe ou se tu não sabe falar, não se preocupa. Porque eu, no momento certo, no momento que eu te enviar, eu vou te dizer o que tu tem que falar. Ah, mas eu tenho dificuldade em abrir a boca, eu sou gago. Moisés que era gago? Não era Moisés? Quem é que era gago? Deus fez falar, a gagueira passou. Gago ou não gago, sabendo falar ou não sabendo falar, Deus vai te ensinar, Deus vai te capacitar. O problema é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós e nós achamos que é muito. Ou nós nos achamos incapazes. Mas não se trata da sua capacidade, não se trata de você ter condições. Se trata de Deus fazer na sua vida, amém? Você concorda com essa palavra? Deus precisa fazer, Deus ele precisa trabalhar em nós, Deus precisa nos treinar. Nós não tem como nós iniciarmos uma vida com Deus, sabermos a vontade de Deus, passarmos pelos treinamentos e pelos filtros que nós precisamos passar e sairmos do mesmo jeito. Não, ninguém vai sair do mesmo jeito, gente. E Deus está falando isso para Jeremias. Então não se preocupe, você não vê agora, você não se vê como um profeta, você não se acha que é profeta, mas eu que sou Deus, o Todo-Poderoso, é esse o futuro que eu tenho para você. E olha que futuro glorioso, maravilhoso. Então, gente, para a gente saber e para a gente descobrir esses planos que Deus tem para nós, isso requer tempo. Tempo para quê? Tempo para Deus. Tempo
na presença dele, não é mesmo? Tempo para buscar, ouvir e entender a voz de Deus. Saber como Deus está falando neste tempo e como Ele está falando com você. Se é através da palavra de Deus, e Deus sempre vai falar através da palavra dele, seja através dos nossos pensamentos, seja em sonhos, seja em visão, porque aqui, Deus está falando da vocação de Jeremias a Jeremias, e Deus, né, a gente vai terminando de ler o capítulo, Deus deu uma visão, né, lá na frente Deus deu uma visão para ele, e foi falando também em cima disso. Então Jeremias era um profeta de visões, né, Deus foi dando visões para ele. Tem profeta de sonhos, tem profeta que é de visões, não é mesmo? E Deus vai falando de N maneiras conosco. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e sabermos como Deus está falando conosco, né? Para nós sabermos qual é o caminho que Ele tem para nós. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, e elas estão lá, muitas estão trabalhando na obra, e nada contra, gente, trabalhando na obra, servindo ao Senhor, mas muitas vezes elas se surpreendem porque elas recebem uma palavra de algum profeta, de algum homem de Deus, e não é nada daquilo que elas esperam, né? Não é nada daquilo que elas têm planejado para elas, porque isso vem de Deus, né? É uma mensagem que vem de Deus. Já vi pessoas que receberam uma palavra, passou alguns anos e a pessoa está fazendo aquilo que o profeta entregou, e que ela diz: eu não me imaginava jamais como levita do Senhor. Eu não me imaginava pregando, eu nem tinha condições, né? Mas, gente, não é a nossa capacidade, as nossas condições. Deus, Ele vai fazer coisas incríveis através de nós, mas nós precisamos apenas estar na presença dEle e nos colocarmos como pessoas disponíveis, nos colocarmos como ajudantes de Deus, para que Deus possa fazer a obra dEle aqui nessa terra. Então, Deus disse também para Jeremias, mas o Senhor disse: não digas eu sou criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, você dirás. Então, gente, profeta que é profeta está submetido ao Espírito Santo de Deus, né? A fonte é Jesus, não existe outra. Tem que ouvir a Deus, falar o que Deus mandou falar e ir para onde Deus diz que tem que ir. Não tenta entender o profeta, né? Não tenta entender, porque às vezes Deus dá umas direções totalmente diferentes, tem gente tentando entender e não está entendendo nada. Então, não se preocupa, tá tudo certo. Então, não temas diante deles. Deles quem? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tema perante os teus inimigos, não é mesmo? Vai, faz o que eu te enviei, diz o que eu te disse para você dizer, e não tema os seus inimigos, porque eu estou contigo para te levar. Isso está dizendo que o Senhor, Ele guarda, Ele protege, né? Ele está com a mão poderosa dele sobre aquela pessoa que Ele deu a missão, que Ele enviou. Ele enviou, Ele garante, né? Mas nós também precisamos estar conectados a Deus, né? Orando, vigiando e lendo a palavra de Deus. Estamos conectados a Ele e vigiando, né, gente? Porque a obra do Senhor, nós precisamos estar orando e vigiando a todo momento. Jesus Cristo fala isso: orai e vigiai. Porque o inimigo, ele está sempre circulando na nossa volta, andando na nossa volta, procurando uma brechinha para nos atacar. Então nós precisamos vigiar, porque nem toda missão que Deus dá é tranquila, né? Ele está dizendo por quê? Vai, faz o que eu estou te mandando, te enviei como profeta, mas pode ter perigo no caminho, não é mesmo? Mas não te preocupe, eu te enviei, eu te guardo, eu te livro de todo mal. Então, gente, o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero deixar é que assim como Jeremias tinha um profeta, tinha um chamado como profeta, que você pense nessa palavra, que você pense, né, e pergunte para Deus, você tenta ouvir e entender a voz de Deus. Qual é o desejo, qual é a vontade, qual é o chamado. Deus, o que o Senhor tem para mim? O Senhor tem alguma coisa para mim? Eu não me sinto em condições de fazer alguma coisa, mas eu sei que o Senhor não nos vê como nós nos vemos. Às vezes nós nos achamos pequenos, nós achamos que nós gaguejamos, nós achamos que não tocamos bem, nós achamos que não pregamos bem. Mas quem vai nos capacitando é Deus. Amém? E tudo requer um treinamento, né, gente? Se eu vou tocar violão, eu tenho que treinar. Se eu vou pintar, eu tenho que treinar. Se eu vou pregar, eu tenho que ler palavra. Bíblia, fazer resumos, escrever. Enfim, gente, tudo
é um eterno esforço, um esforço da parte da gente, o resto Deus faz. Quando Deus vê que a gente está fazendo, Deus vai fazendo mais ainda na vida da gente. Então, o objetivo de hoje, dessa live, é que vocês se sintam à vontade para orar, e aqueles que sentirem vontade, né, de perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado? Quais são os planos que o Senhor tem para mim? Vamos ficar orando em cima disso e pedindo a Deus. Porque eu creio que Deus tinha um chamado para Jeremias, eu creio que Deus tem um chamado, né, planos aí maravilhosos para cada um de nós, não é mesmo? Que para cada um, às vezes pode não ser um chamado para profeta, mas pode ser um chamado para uma outra área da igreja, que todas as áreas são importantes, desde a portaria até ao altar, todas são importantes. No reino de Deus não tem maior e nem menor, todos são importantes para Deus, e Deus cuida de todos. Amém? Amém. Então assim, ó, lá em Isaías 55, do 8 ao 9 vai dizer: pois os meus planos não são os pensamentos de vocês, os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Olha só, então eu acabei de dizer, às vezes nós pensamos algumas coisas a nosso respeito que não condiz com aquilo que Deus pensa sobre nós, não é mesmo? Deus nos vê de forma muito diferente, né? Às vezes nós vemos como incapacitado, não tem capacidade, não tem jeito. Deus já falou para mim sobre coisas que eu iria fazer e eu olhei... Eu creio porque é o Senhor que está me dizendo, mas eu olho para a situação e eu não estou vendo, mas tudo bem. Se o Senhor está garantindo, então vamos lá. Estejam, gente, na caminhada submetidos a Deus, né? Que a palavra de Deus lá em Tiago 4,7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós, de vocês. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nossas vidas. Assim como Deus está falando com Jeremias sobre o chamado e sobre a vocação dele. Assim como Deus deu uma palavra para ele, que conhecia ele antes mesmo dele estar no ventre da mãe dele, mesmo antes dele estar sendo formado. A palavra que eu venho deixar para vocês nessa noite é que Deus, ele tem planos para você, para a sua vida. Não desperdice tempo sentado no banco da igreja pensando que você somente nasceu para isso. Ficar sentado ali, ouvindo a palavra de Deus, que é maravilhoso, que é bom. Damos graças a Deus pela vida desses homens e mulheres que nos trazem a palavra do Senhor. Mas você pode fazer muito mais pela obra, você pode fazer muito mais por Deus. Você pode ser... fugiu a palavra agora. Você pode formar parceria com o céu, que é isso que eu gosto de falar, de formar parceria. Né? Deus te chamar, Deus te dizer que tem algo para você e você dizer: sim, Deus, eu quero, eu aceito que seja feita a tua vontade e não a minha. Então fica assim a solicitação, o apelo, né, para vocês tentarem falar com Deus, orar nesse sentido, para Deus falar com vocês, para vocês entenderem que planos são esses que Ele tem para vocês. Porque eu creio, jovem, criança e também idosos, não é mesmo? A idade não importa, gente. Deus vai capacitar vocês, independente das condições de vocês. Ele já tem um planejamento perfeito que cabe direitinho, né, na sua vida, nos seus horários, nos seus dias que você trabalha, porque Deus, ele planeja tudo, não é mesmo? E deixa eu contar uma historinha pra vocês. A primeira vez que eu levei uma palavra pra alguém assim foi nas células, né? Nos GRs aqui que a gente chama. E foi totalmente um chamado de Deus, né? Porque eu tava lá, naquele GR, tava ouvindo a palavra e os líderes eram maravilhosos. E nós estávamos lá e o nosso líder estava prestes a sair, né, cumprir um plano de trabalho que ele tinha, não é mesmo? Ele teria que viajar. E eu estava orando, me lembro que na época eu estava orando e pedindo a Deus que levantasse uma pessoa para pregar para nós, né? Mas o que eu não esperava era que Deus ia dizer que era para mim pregar. E eu estava orando e Deus disse: eu conto contigo para te levar uma palavra aos teus irmãos.
E eu confesso que no momento eu fiquei um pouco assim, de meu Deus, eu nunca preguei, nunca falei em público, né? Mas eu disse, tá bom, Deus, vai ser uma honra, né? Pra mim, ajudar o Senhor. Aceitei, né? Eu estudei e tal. E Deus disse pra eu esperar que a pessoa ia me pedir ajuda, não é mesmo? E eu prontamente fiquei calma, tranquila e fiquei esperando o momento. Certo, vai demorar muito. Na mesma semana a pessoa me passou um WhatsApp perguntando se eu não podia levar a palavra, né? E eu disse, claro, posso sim. E aí foi como eu preguei da primeira vez. Preguei na célula ali. Foi muito bom, né? Eu fiquei bem nervosa, mas foi bom. Eu gostei. Então foi porque Deus me chamou e Deus pediu que eu fizesse e eu fiz pra Ele. Fiz pra agradar, fiz porque eu me submeto à vontade de Deus, mesmo que seja difícil pra mim. Mas correu tudo bem, né? Correu tudo bem, a gente continuou. Os dias que ele não podia, eu tava, eu e a esposa dele, era uma bênção, era bem legal. Então o que eu quero dizer pra vocês, ajudem Deus aí, ajudem Deus a fazer a obra, né? E Deus vai capacitar vocês. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar falando aos teus filhos, Senhor, de estarmos deixando uma palavra de ânimo, de consolo, para que eles possam permanecer na caminhada, para que eles possam se sentir animados a buscar, Pai, os teus planos, a tua vontade, o chamado que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Edifica, fortalece, cuida, protege cada um deles em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja com eles em nome de Jesus. Abençoa cada um que está vendo essa live, abençoa o lar, a casa, os filhos. Repreendo todo o mal contra a vida deles em nome de Jesus. Que toda palavra maldita caia por terra, que toda inveja caia por terra. Que os teus filhos possam ser edificados nesta noite por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Fala com eles, Deus. Fala com eles em sonhos, em visões, através da tua palavra, Senhor. Fala com eles e diz e chama eles, Pai, para a tua obra. Chama eles para fazer a tua vontade, Senhor, e que eles sejam movidos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Até a próxima, gente. Um beijo no coração de vocês. Você é as crianças, gente. Não se preocupe.